Olá meus amigos, tudo bem? Sou o Vinícius Guit, estou aqui com vocês mais uma vez para trazer um tema para a nossa reflexão, para a gente tentar memorizar, trabalhar, refletir e mesmo que minimamente nos transformar, modificar o nosso dia a dia. Se você gostou, curta, compartilhe, marque seus amigos, assista aos nossos outros vídeos do nosso canal. Isso nos fortalece, nos ajuda e nos dá muita energia para continuar a estar fazendo esses vídeos e levando um pouquinho do que a gente faz nas nossas palestras aqui em nossa região. Bom, hoje falaremos da quinta bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, né? Uma das bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus, o famoso Sermão do Monte. O Sermão do Monte, por si só, ele já contém muita informação, um conteúdo muito forte que Jesus nos trouxe, que dá para seguir, ser a nossa referência para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Então dali dá para extrair muita coisa importante, muita coisa essencial, pode-se dizer, para a nossa caminhada e para a nossa reflexão. E o tema de hoje nós focaremos uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos. Quando a gente explora, quando a gente trabalha qualquer uma das bem-aventuranças, das 9 bem-aventuranças, a gente costuma fazer uma introdução mais literal, principalmente explicando o sentido da palavra bem-aventurança. A sua escrita original em hebraico é Ashrei. Ashrei significa alguém de retidão em marcha, é alguém trabalhando, caminhando para um objetivo. O porquê que a gente insiste em trazer isso antes de explanar uma bem-aventurança? Porque lá atrás, por Jesus ter sacrificado-se na cruz, culturalmente, a questão religiosa nos traz uma falsa sensação de passividade, que esse ato de Jesus, de uma certa forma, nos libera, nos protege ou isenta-nos dos nossos pecados já cometidos. Pelo contrário, em nenhum momento Jesus traz passividade, ele traz ação. O propósito da nossa existência justamente é esse caminhar, é fazer acontecer, é a nossa mudança de postura. Então, se nós trocarmos a palavra bem-aventurança por trabalho, fazer acontecer, ter objetivo, aí sim compreendemos de uma maneira mais clara o que ele traz e trouxe para nós. Então, alguém trabalhando, alguém caminhando nesse sentido, terá uma benesse assim, assim, assim. Então, eu acho que é muito importante, o primeiro ponto desse debate nosso, dessa reflexão, é compreender que qualquer bem-aventurança é uma convocação de fazer, de plantar, para acontecer, para colher. E misericórdia, ao pé da letra, miseri, ter compaixão, córdia, coração, ter compaixão no coração. O sentido completo da palavra é um sentimento de compaixão, despertado pela desgraça ou pela miséria alheia, ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas, pode ser material ou espiritual, é ter piedade. Então olha a força da palavra misericórdia. Uma coisa interessante é que a misericórdia ela antecede um segundo momento, que é ser brando e pacífico. Por quê? Para conseguirmos ser brando e pacífico, ter essa brandura que Jesus nos traz, nos trouxe em termos de ensinamento, temos que ter essa compaixão, temos que ter esse perdão nas nossas atitudes corriqueiras. Então olha que interessante, para conseguirmos ter essa brandura, teremos que ter essa compaixão e esse perdão nas nossas essências. Uma coisa interessante quando a gente fala em misericórdia, essa prática, essa necessidade de sermos e termos compaixão para com o próximo, está ligado diretamente com o ato de amar, de jogar, de debruçar amor em tudo que está à nossa volta. Porque quando nós levamos amor, levamos esse sentimento de luz para o próximo, nós desarmamos, nós diminuímos toda aquela defesa, aquela carga negativa que essa pessoa tem contra nós ou contra aquilo que está à nossa volta. Então a prática da misericórdia, da compaixão, é esse movimento de levar amor
ao próximo. Eu costumo citar também nas nossas palestras um trechinho do vídeo do YouTube do palestrante e autor do livro O Papai é Pop, Marcos Piangers, onde ele fala a força do eu te amo, da expressão eu te amo. Então, nós praticarmos isso no nosso dia a dia, mesmo que de forma simples, com parentes, com amigos, falar o eu te amo, ele debruça, ele joga essa sensação de amor, de carinho, de conforto, de segurança, que quebra determinadas estruturas de raiva, de ódio, e aos poucos constrói um cenário diferente. Não estou falando que o fato de falarmos somente eu te amo modificará os nossos relacionamentos, mas isso é uma das ferramentas que pode nos auxiliar nesta caminhada. E por fim, outra característica da misericórdia inerente à sua prática é o perdão. O perdão vai andar conjuntamente num ser considerado misericordioso. Jesus lá atrás também diversas vezes ele destacou o fato do perdão. E um dos questionamentos de Pedro, ele pergunta quantas vezes deveríamos perdoar o próximo? E Jesus fala, ele questiona, 7 vezes, Pai? Não, 70 vezes 7. Então isso é o simbolismo de que o perdão tem que estar presente em todos os momentos da nossa caminhada. O que tem por trás do perdão dentro do nosso ambiente social, dentro da nossa rotina? Nós temos que compreender, antes de falarmos em perdão, que todo processo de punição não deixa de ser uma vingança. Poxa, mas por que você está falando isso, Vinícius? Então quer dizer que a justiça dos homens ela não deveria existir? Se nós pensarmos por uma plenitude espiritual, com a nossa evolução, não deveria existir. Por quê? Primeiro que nós não nos sentiremos ofendidos por atitudes alheias. E se vir acontecer uma agressão, perdoaremos naturalmente. Então, se a gente perdoa, a gente não busca uma vingança. Uma vingança, seja ela com as nossas próprias mãos, seja verbal, ou seja através da nossa justiça que nos ampara. Porém, infelizmente, ainda não temos uma maturidade espiritual para viver desta forma. Então imagine se a gente fosse seguir ao pé da letra, lá atrás, a justiça pleiteada, a justiça ensinada por Moisés, olho por olho, dente por dente. Estaríamos numa terra de cego aqui e todos sem dentes. Por quê? Para cada ação teria uma retaliação. Então não é isso o objetivo do perdão, é nós caminharmos cada dia mais para que, perdoando, a gente vai buscando um equilíbrio, a gente se liberte das nossas mágoas, desses sentimentos rancorosos, negativos, e seja estancado literalmente esse sangramento espiritual do qual a gente alimenta todos os dias da nossa vida. Então o perdão, além de nós, num primeiro momento, equilibrarmos, sanarmos uma divergência para com o próximo, a gente estanca esse sangramento espiritual do qual a gente vivencia por muito tempo ao longo da nossa jornada. Então olha a importância que tem o perdão nesse processo de misericórdia. Como seremos misericordiosos se nós não perdoamos o próximo? Então isso está inerente, isso está atrelado a essa ferramenta, a essa atitude de serem misericordiosos. E também temos aquele entendimento de que tudo que nós debruçamos, tudo aquilo que nós jogamos e oferecemos à vida, a vida irá nos restituir. Então, levamos amor, levamos o perdão, praticamos e temos compaixão em nossas atitudes, naturalmente isso estará à nossa volta, isso nos será ressarcido de alguma maneira, seja na vida material, seja na vida espiritual. E Jesus, ele destaca tanto essa questão do perdão, como disse há pouco, que em uma de suas passagens nós temos um dos seus seguidores levando uma oferta ao altar, e ele questiona: meu irmão, se você tem lá fora alguma pendência com alguém, deixe a sua oferta aqui, a sua oferenda, retorne e se reconcilie com o seu adversário.
Por que ele está falando isso? Nós, na maioria das vezes, nós nos escondemos, nós nos escoramos atrás de promessas, pagamento de promessas para redimir ou de uma certa forma confortar as nossas falhas. É muito mais fácil eu trocar um ato falho, uma situação negativa que eu cometi, por X quantidades de orações, por uma caminhada até um templo religioso, por uma abstinência de algum alimento, de alguma bebida em determinadas épocas do ano. Enfim, é muito mais fácil a gente fazer isso, se escorar através disso, do que nós mudarmos nossa postura, nós reconhecermos os nossos erros e ir lá e nos alinharmos com os nossos adversários. Por quê? Ainda temos essa limitação espiritual. Nós precisamos disso, usar essas máscaras para conseguir caminhar. Ainda temos dentro do nosso convívio uma cultura do ódio muito forte que não permite nós aceitarmos o próximo, seja divergências políticas, religiosas, desportivas, questões sexuais. Então a gente alimenta esse ódio em todo o nosso entorno e de repente a gente fala, eu vou sentar aqui, eu vou fazer meia dúzia de oração, eu estou isento dos meus pensamentos. Pelo contrário, Jesus espera de nós essa mudança de postura para a gente ter um caminhar mais sólido. O conceito de irmão que ele explora lá atrás, que ele fala muito, nós ainda estamos muito distantes. Irmandade para ele lá é respeito, é amor, é gratidão, é cumplicidade. Então a gente vê até de forma muito usual nas religiões a gente pronunciar a expressão de irmão, mas até é uma ofensa para Jesus o conceito de irmão nosso comparado ao conceito de irmão deles. Então acho que é isso que a gente tem que mudar, a postura nossa para com tudo na vida e não se escorar em determinadas promessas. E Kardec questiona isso no Livro dos Espíritos, questão 661, sobre a questão de orações, de promessas. Podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Aí a resposta, as boas ações são melhor que a prece. Por isso, atos valem muito mais do que palavras. Então, ele reforça esse raciocínio que a gente traz para nós hoje nesse debate. Um ponto que é interessante também a gente destacar nesse processo de trazermos para nossos atos a misericórdia e o perdão, é destacado também por Joana de Ângeles, é o auto-perdão. É a questão de nós trabalharmos os nossos adversários internos. Porque como nós exteriorizaremos amor, compaixão, cumplicidade, respeito e perdão, se a gente tem um vulcão em erupção? Nós não perdoamos e não compreendemos as nossas mazelas e os nossos vícios. Então, primeiro, buscar um reequilíbrio interno, termos essa consciência das nossas falhas, para daí modificar a nossa estrutura, buscar um equilíbrio, buscar um caminho reto, que naturalmente será exteriorizado todo esse equilíbrio de ajuda ao próximo, de compaixão ao próximo. Agora também, de forma muito natural, em função da nossa imaturidade espiritual, nós costumamos ver muito o argueiro no olho do outro e deixamos de ver e tirar a trave do nosso. Fazendo uma análise simples, é lícito enxergarmos e de repente apontarmos a falha do próximo, mas isso com o intuito de ajudar, com o intuito de auxiliar o próximo. Estamos num planeta com funções e com propósitos de evolução coletiva, cresceremos juntos, então é natural que nós tenhamos essa visão e apontamento das falhas do próximo. Porém, infelizmente, a gente não faz isso com o intuito de caridade, só de ajuda. A gente aponta essa falha no próximo numa necessidade psicológica de comparação, porque eu aponto e eu denigro para a sociedade, para aqueles que estão ao nosso entorno, essa falha
que esse próximo tem. Porque eu diminuindo o próximo, psicologicamente eu subo a minha segurança espiritual. Então esse processo de comparação por uma limitação, por uma ignorância espiritual nossa, ainda se faz presente. Então esse apontamento, essa identificação da falha do próximo, ainda não temos de forma madura como exercer no nosso dia a dia. E a gente deixa de ver essa trave que nos cega para muitas coisas em função do nosso orgulho, ainda somos muito melindrosos, a gente tem esse mau hábito de julgar o próximo. A própria associação de perdão à fraqueza, ainda também temos esse ranço cultural, onde você perdoar as pessoas é considerado um fraco, né? Uma pessoa sem personalidade, sem poder de impor e reverter a situação. Enfim, então tem todas essas características, a própria dificuldade de comunicação clara, né? Entre duas pessoas também dificulta esse processo de nós identificarmos e tirarmos a nossa trave e optarmos de forma mais fácil, apontarmos para o argueiro no olho do próximo. E uma característica, uma atitude que se faz presente nesse processo de misericórdia, de sermos misericordiosos, é a indulgência. O que seria indulgência? Essa tolerância com as atitudes do próximo, é a gente ter disposição de perdoar tanto as culpas ou os erros do próximo, a gente ter clemência, a gente absolver essa pena, essa ofensa, essa dívida, qualquer que seja essa relação de débito que um tem e outro tem para conosco. Então Jesus cita isso claramente, essa atitude de indulgência, na parábola da mulher adúltera, onde os fariseus e os escribas levam a mulher para ser apedrejada pelo fato de a julgarem como adúltera, e Jesus questiona aos presentes: quem não tem culpa, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ao fim, sem ninguém atirar a pedra, a mulher questiona Jesus: e o Senhor não irá me punir? Se todos não puniram, por que eu hei de puni-la? Então a gente tem que ter essa consciência de que a indulgência, a gente perdoar, a gente tolerar as atitudes do próximo, é um primeiro passo para termos essa compaixão na essência das nossas atitudes. Agora, uma análise que se faz importante, porque nós estamos discutindo uma relação entre pessoas, uma relação coletiva, e nisso, de acordo com cada momento da nossa vida, a gente vai estabelecer quem são os nossos próximos, quando estamos de pé ou quando estamos deitados. Quando estamos por cima, como estamos de bem com a vida, os nossos próximos, nós consideramos alguns. Quando estamos por baixo, consideramos outros. Então, até essa variação social, cultural, momento psicológico da nossa vida, nós temos essa instabilidade. Nós diferenciamos quem é o nosso próximo. Então, olha a dificuldade que nós temos ainda de chegar ao ponto máximo de sermos misericordiosos, se nós temos uma instabilidade de não conseguirmos defender do primeiro ao último dia da nossa oportunidade terrena, estabelecendo o próximo sendo sempre determinada característica de amor, de respeito, enfim, vai muito atrelado ao nosso momento. Então o momento, acho que aproveitando o tema de hoje, é um momento de união, nós reunirmos a família, trazermos esse conceito de amor, de respeito. Ainda no Sermão do Monte, capítulo 5, Jesus traz para nós de forma muito clara, em alguns dos seus versículos, né? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então ele fala, vocês são importantes, o nosso planeta precisa de todos juntos. Se fosse uma questão individual, se fosse uma evolução individual, cada um teria o seu planeta para desenvolver, para crescer. Não, estamos num planeta coletivo, temos o nosso propósito de evolução, mas temos o propósito de evolução da coletividade, da sociedade, do nosso planeta. Então temos que estarmos juntos, nos comungarmos em sentimentos,
entre todos, sentimentos do bem, independente de opção sexual, de credo, de opções partidárias, político-partidárias, escolhas desportivas. A gente tem que ser exemplo dentro do nosso lar, nós temos que ser exemplo dentro do nosso círculo social, porque é sendo exemplo que a gente transmite respeito, que a gente transmite amor, que a gente transmite autoridade, aquela verdadeira autoridade, não a autoridade através de títulos, a autoridade através de honrarias. Então, se a gente quer ser rápido em qualquer processo, realmente a gente vai sozinho, mas se a gente quer ir longe, nós temos que ir juntos. Então a gente tem que ter essa união, essa cumplicidade, iniciando pelo lar, iniciando na nossa família, para que isso de forma natural se espalhe para os nossos pares, para os nossos amigos, para a nossa cidade e para tudo o que nos serve. Então o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. Então é a nossa postura, é a nossa conduta que vai dizer o que merecemos no nosso dia seguinte. Então termos essa conscientização, né, de começarmos hoje a perdoar um pouco mais o próximo, a termos esse respeito, a termos essa visão ampla de harmonia, de união e assim por diante. Obrigado mais uma vez a todos que nos apoiam, que nos assistem. Espero que vocês tenham gostado. Repito, continuo fazendo uma coisa muito caseira, muito simples, mas o objetivo é levar um pouquinho do que a gente explana em nossas palestras para a gente refletir dentro do lar. Muito obrigado, fiquem com Deus e uma ótima semana a todos. Super beijo.